Olá, boa noite. Meu nome é James, do canal Rádio Derby. Muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a estreia do Dorival Júnior como treinador do Corinthians. Na Copa do Brasil, o Corinthians vence o Novo Horizontino por 1-0 com gol do Hertor Hernandes. Vamos falar sobre a escalação do Corinthians contra o Novo Horizontino. Dorival fez mudança porque acredita que a equipe sofreu cansaço contra o Flamengo e também priorizando o brasileiro, que vai ter jogo no final de semana contra o Internacional, que é uma equipe muito difícil, né? Então vamos falar da escalação do Corinthians, que mudou, né? Porque poupou jogadores importantes, entre ele Yuri Alberto, e também houve também a lesão do Depay, né? Vamos falar sobre isso. E também o Corinthians não pôde contar com o Gustavo Henrique, que foi confirmado a lesão do Gustavo Henrique. Então vamos lá: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Angeleri, Maicon, Alex Santana, Charles, Bidon, Thales Magno e Hertor Hernandes. Muitas pessoas falam que alguns jogadores, né, que foi escanteado pelo Ramon Dias e não tinha muitas oportunidades. Entre eles a gente pode citar o Alex Santana, o Charles, e que o Ramon Dias tinha suas preferências pelos estrangeiros, né? Então são coisas que se fala muito. Então hoje, aproveitando, o Dorival dá oportunidade para os jogadores que não vem sendo muito usado, como Alex Santana, como Charles, e entre outros Maicon, que desde sua volta na segunda passagem, as pessoas esperam que ele fosse o mesmo que foi na sua primeira passagem, qual foi campeão brasileiro em 2017, certo? Então vamos falar sobre o lance do jogo, né? Primeiramente vamos falar já ao 9 minutos, já teve lance do gol. Maicon tenta dar passe pro Hertor, acaba bola sobrando pro Mateuzinho. Mateuzinho dá um passe pro Thales e Thales cruza ao meio e Hertor Hernandes faz o gol. Aos 10 minutos o Corinthians faz 1-0, né? O lance inicialmente foi anulado, mas que acabou sendo confirmado pelo VAR como gol legal. Não teve muito chance, certo? Né? O Corinthians faz 1-0 e depois recua um pouco, entrega a bola para o Novo Horizontino. Novo Horizontino é um adversário difícil, porque tem feito grande Campeonato Paulista, foi a equipe que venceu o Palmeiras e também é uma equipe que está invicto. Depois da derrota contra São Paulo, não vem perdendo nenhum jogo. Então é uma vitória importante. Depois, ao 8 minutos do segundo tempo, teve a chance do Thales Magno, que passa para o Bidon, chuta, recua para o goleiro, certo? 8. Depois, ao 17, cabeçaço do Patrick. E ao 43, teve a bola que sobrou para o Marlon, que era grande chance de Novo Horizontino, que acabou desperdiçando, chutando para fora. Hugo Souza teve alguns trabalhos, mas Corinthians fez o que deveria ter feito e acabou vencendo o jogo contra a equipe do Novo Horizontino e leva uma grande vantagem para a Arena, né, que é uma grande força, porque tem sua grande torcida que vai jogar junto. Falar sobre isso, digamos assim, o jogo, o Novo Horizontino tentou começar o jogo buscando, porque joga em casa, e ao 10 minutos o Corinthians conseguiu encontrar o gol e equilibrar um pouco o jogo. Vamos falar também da escalação. As pessoas falam que a escalação do Corinthians é bem parecido com Ramon Dias, porque Ramon Dias é acostumado a usar muito 3 volantes, e nesse caso o Dorival
tentou usar essa forma, porque Corinthians não competiu com o Flamengo com meio campo, porque só Ranieri como volante de marcação e Bidon é um jogador muito mais solto, né? Jogador muito mais de saída de bola, e tinha Carrilho, que é um jogador que é mais de criação do que de marcação, né? E nesse caso o Corinthians entra de forma diferente, priorizando a compactação, e essa compactação também priorizando a questão da defesa. A compactação, né, com Maicon, Alex Santana, Charles e Bidon no meio campo para fortalecer a força, ao contrário do que foi feito por Orlando Ribeiro contra o Flamengo. O Dorival hoje prioriza a compactação defensiva, né, de meio campo, os 4 que marcam muito bem, e na questão defesa para ser um pouco mais sólido, né? O Corinthians sofreu algumas finalizações, o Hugo trabalhou, e é uma grande prioridade do Dorival, não tem dúvidas, que é a defesa. Eu falei especificamente no jogo contra o Flamengo, né, que o jogo sem a bola o Corinthians sofre bastante, e toda era Ramon. Tem sofrido muitos gols, né? Você tem trio de ataque como Garro, Depay e Yuri Alberto, que de meio campo para frente é uma equipe, digamos, muito bom na criação de jogada. Mas o jogo sem a bola, a equipe sofre. O Garro e o Yuri Alberto são jogadores que podem, né, taticamente, se o treinador pedir, poderia ser voluntarioso para ajudar na marcação. Poderia. No caso do Depay, eu acho que ele não seria tão voluntarioso como é o Garro ou o Yuri Alberto, de voltar para defender. Mas a capacidade de recomposição não é tão bom, né? Os 3, né, a posicionamento de Garro jogar atrás, conhecido como no futebol argentino, em espanhol chamado enganche, né, atrás do Depay e o Yuri Alberto. Então, o Ramon teve esse problema, né, de todo o seu tempo, e esse losango eu acho que foi a única estratégia que na sua era depois, com a ausência do Garro, às vezes com o Coronado jogando nessa posição, o Corinthians tem feito bons resultados. Quando tentou mudar esquema contra a Barcelona, não deu certo, né, jogando de 3 zagueiros, com Choca. Então, nesse caso, o Corinthians do Dorival terá que entender. Com a recuperação do Garro daqui a um mês, o Dorival na coletiva fala que vai contar com Igor Coronado, né? E ele pode tentar jogar Igor Coronado com o Garro daqui a um mês, quando o Garro estiver disponível. Depay provavelmente poderia jogar final de semana, porque o Dorival hoje prioriza em poupar, né? E esse talvez seria o jogo que ele poderia poupar para Campeonato Brasileiro. O Corinthians não fez um grande jogo, mas fez o que era necessário, que era vencer. Agora tem um adversário que é difícil, como o Internacional, né? Para alguns, para muitos, é um candidato ao título depois do Palmeiras e Flamengo. Então, Corinthians hoje colocando jogadores que não era muito usado, não tinha tanta minutagem. Charles joga um grande jogo, né? Fez uma boa partida. Hertor fez gol, que poderia dar uma confiança e fazer sombra para o Yuri ou para o Depay no ataque. Não, o Thales teve alguns lances interessantes pelos lados, né? Porque ele não era muito utilizado, não tinha muitos minutos como ele gostaria com o Ramon Dias. Então, seria uma boa notícia para os jogadores que não têm tido muitos minutos e não era muito utilizado. Então, o Corinthians tem próximo jogo contra a Inter, tem uma notícia, que é a lesão do Gustavo Henrique, talvez por muitos é o melhor zagueiro, porque os outros não têm tido um grande rendimento, né? E vamos falar sobre também o jogo que o Corinthians vai enfrentar contra a Inter. No próximo vídeo também falaremos sobre Palmeiras e Ceará. Então, muito obrigado
por hoje. Dá um like, se inscreva no canal, divulguem para os amigos. Até mais. Tchau.